Ouçam agora uma palavra de puro amor, ministrada pela nossa querida colaboradora Vânia Ribeiro, diretamente do Ministério Crescendo em Graça, e que estará sempre em conexão conosco aqui no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes. Confira! Abençoados com toda sorte de bênçãos, eu declaro você como Deus diz que você é, um abençoado, completo e perfeito, um escolhido desde antes da fundação do mundo, que veio a essa terra com um propósito. O propósito é que os filhos governem a terra. O que acontece, o que está acontecendo com o mundo, que muitos se perguntam: ah, mas o mundo está perdido. Abençoados, o mundo não está perdido. O que acontece foi que Deus fez um reino para colocar os seus filhos, para que esses filhos governassem ao reino dele com justiça e equidade. O que acontece é que os filhos se tornaram materialistas, carnais, no sentido de só darem valor às coisas da carne. Não se inclinaram para o propósito que o Senhor Deus teve aqui na terra com cada um de nós. Então, quando a gente vê tantas catástrofes, tantas situações, a gente não pode se assustar, porque Deus estabeleceu que os filhos fossem agradecidos a Ele, que amassem ao Senhor, que honrassem o que Ele fez na cruz, que amassem a Deus e que tivessem um relacionamento com Ele, um relacionamento de amor, um relacionamento de pai e filho, mas sem interesse material, sem interesse de que só obtenham o próprio proveito. Hoje, os filhos estão assim, longe do propósito de Deus, longe do relacionamento com Ele. Por isso, não governaram ao reino. Então, hoje, a natureza está gemendo. O apóstolo Paulo fala que a natureza está com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus na terra. Como os filhos podem se manifestar? Valorizando primeiramente aquilo que o Senhor fez na cruz, dando ouvidos àquele que o Senhor enviou nessa terra para que explicasse todo o mistério que ele entregou ao apóstolo Paulo. Quando os filhos dão ouvidos àquilo que está escrito nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, os filhos começam a amadurecer, têm a mente de Cristo ativada. A mente de Cristo que já está nos filhos, ela começa a ser ativada e aí você muda o teu modo de pensar, o teu modo de falar, o teu modo de tratar o teu próximo, o modo de tratar as situações. Quando o evangelho que o apóstolo Paulo trouxe para os gentios que somos nós, quando esse evangelho for ensinado a toda criatura, aí vai acontecer algo
que ele diz que todos os filhos que derem ouvidos a esse evangelho vão participar, que é a transformação desse corpo mortal em um corpo de glória. Então, os filhos poderão governar o mundo com justiça e com equidade. Os filhos já não ficarão doentes porque já saberão aquilo que está escrito, que o Senhor nos curou na cruz. Então os filhos poderão dizer: doença em mim não, porque eu honro ao Senhor. Então a natureza, que é esse corpo de humilhação, se submete ao espírito que está dentro dele. E aí você já não vai mais manifestar nenhuma doença. E quando ela se manifestar, você reage contra ela e aí ela vai embora. Porque doença é feita para dar não em você. A mentira desse corpo, esse corpo é um corpo animal, é um corpo material. E ele manifesta algo que nós chamamos que é mentira. Por quê? Porque a verdade do Evangelho, a verdade que o Senhor deixou para os seus filhos, diz que ele já nos curou. Então, quando a mentira vem, a gente reage contra ela. Nós não precisamos de um pastor, chamado pastor, para impor mãos sobre você, porque o apóstolo Paulo diz que nós não podemos mais impor mãos em ninguém. Porque Paulo diz que nesse pacto, depois que Cristo morre e ressuscita, cada um levará a sua própria carga. Ou seja, é você tratando da sua vida. Paulo diz que cada um cuide de si e da doutrina. Que doutrina? A doutrina que está escrito que você é um anjo que foi enviado à terra num corpo de carne, que você está aqui para ser conhecedor do bem e do mal, que você é um Deus sobre essa terra chamado a governar esse mundo. Quando você se veste dessa verdade, eu estou te ensinando isso porque eu aprendi isso também. Quando o apóstolo, o doutor José Luiz de Jesus Miranda esteve na terra, ele também não sabia dessas coisas. Porém, Deus mesmo o despertou. Ele foi levado a um lugar que ele mesmo diz que não sabe aonde. Porém, apareceu um ser para ele e disse para ele: diz para os meus filhos que eles não têm mais pecado, que eu amo aos meus filhos e que eu morri na cruz para livrá-los da dívida que havia do ser humano para comigo. Então hoje, abençoados, a nossa salvação está garantida, porque nós não temos mais pecado. Quando você começa a entender o evangelho que o apóstolo Paulo escreveu, você começa a reinar em vida. Você é levado a um estado na tua vida que você já não depende de homens. A prosperidade, ela corre atrás de você. Você não precisa ir numa igreja, numa chamada igreja, para fazer uma corrente de oração ou para que alguém ore por você. Não, porque você já é uma oração ambulante. Porque você mesmo vai tratar com as tuas situações. Então, abençoados, com muita humildade, eu digo para você que eu não sabia de nada disso. A partir do momento que eu comecei a ouvir essas mensagens, foi que eu fui aprendendo e fui crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então aqui não há nenhuma pastora, eu não sou pastora, porque não existem pastores na terra. O que acontece é que Deus, que é o pastor, deu dons aos homens. E o dom é um dom de ensino. Quando a gente entende a verdade de Deus, imediatamente a gente tem vontade de compartilhar isso. Então Deus começa um processo de nos fazer passar por experiências. Porque quando eu falo para você, eu falo com propriedade.
Porque eu digo para você, abençoado, segue em frente, porque eu já passei por isso, é assim mesmo. Deus está te amadurecendo. Valoriza aquilo que Ele fez na cruz por você. Não fica dependendo de homem nenhum. O que a religião faz é te aprisionar, é te colocar, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que guardar dias, você tem que fazer sacrifício. Tudo isso anula a graça de Deus. E aquele que anula a graça de Deus, diz a palavra que Cristo nada aproveita para eles. Então, eu sou uma colaboradora do Ministério Crescendo em Graça, porque é um ministério, é o único ministério que te prega essa verdade. E eu falo isso para você com humildade, porque desde menina eu procurava a verdade do Senhor, porque eu sempre amei ao Senhor como você ama. Porém, eu passei na mão de homens maus e perversos que me levaram a viver na mentira, que me levaram a acreditar que o fato de eu ter vãs orações, vãs repetições, que tudo isso ia frutificar na minha vida. Mas aí, quando eu encontrei Crescendo em Graça, eu disse, Senhor, aí está a verdade, tem um ministério sério na face da terra que nos ensina a verdade. Hoje, nos noticiários mundiais, eles estão veiculando uma notícia muito triste, né? Que houve um terremoto horrível. Mas isso, abençoados, é fruto do fato da natureza estar gemendo, porque os filhos de Deus não se manifestam. Então, a natureza, além de estar gemendo, Papai Deus está tirando os maus e perversos que não valorizam a Ele. É como um pai que tem um filho, ele tem 2 filhos. Um valoriza ele, um ama ele, um é agradecido a ele e o outro não. O outro não valoriza, não ama, só pensa na sua vida, é egoísta. Então, o que que Papai Deus faz? O que que um pai faz? O que que um pai sente? Ele se volta para aquele que é obediente. Entre um desobediente e um que é obediente, é claro que Papai Deus vai sempre, como um pai, porque Ele é o nosso pai, Ele vai valorizar, Ele vai beneficiar aqueles que são obedientes. O apóstolo Paulo fala que os da Ásia todos o abandonaram. A Ásia, onde houve esse terremoto, a Turquia, aquela área ali, todos eles ouviram as palavras e o evangelho que o apóstolo Paulo passou ensinando. Ele passava em cada cidade, em Éfeso, em Tessalônica. Ele passava por essas cidades tentando levar a verdade. Mas no final eles ouviam a verdade e depois o abandonavam. Por quê? Porque davam ouvidos aos apóstolos que vinham com curas, libertações, com coisas imediatistas. Então, hoje, eles sofrem aquilo que eles plantaram lá atrás. No episódio da morte de Jesus, quando escolheram a Barrabás, não é? Quando Jesus estava sendo julgado, e o que Pilatos falou? Quem vocês escolhem para viver? E eles escolheram a Barrabás. Ou seja, eles negaram todos os ensinos que Jesus ensinava. O que Jesus ensinava? O amor, o respeito, honrar a Deus e amar ao seu irmão. E aí o que eles mesmos disseram? Caia sobre nós o sangue desse inocente. Abençoados, você tem olhos iluminados. Ativa essa mente de Cristo que está em você e entende o que está acontecendo. Não precisa fazer perguntas injustas a Deus, mas por que o Senhor está fazendo isso? Porque Deus está tirando aqueles que não honram a Ele da terra, que não honram a sua natureza, que destroem a criação de Deus, que não valorizam o que Cristo fez por nós.
porque Jesus era Deus. Jesus não era o Filho, Jesus estava numa manifestação Filho, mas Jesus disse para Filipe: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e ainda não me vistes. Eu e o Pai somos um. Aqueles que têm olhos espirituais conseguem ver a Deus, porque Deus é a sua palavra, Deus é a sua verdade. E a verdade dele está na terra. E se você não der valor a essa verdade, você vai ser participante de todos os flagelos que virão sobre a terra. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, o homem vai colher. Então a própria natureza, ela destrói o homem, seja através de uma doença, seja através de um terremoto, seja através de um acidente, seja através do que for. Essas pessoas não têm anjos a serviço deles, porque eles não estão interessados na verdade do Evangelho. Agora, há um povo que valoriza o Senhor, que valoriza o sacrifício dele. E esse povo é você e eu que estamos ouvindo essa palavra, que estamos crescendo, que fomos edificados na verdade. Então, abençoados, quando a gente ouve a voz dele, quando a gente ouve o Evangelho para os dias de hoje, quando a gente vive o pacto que ele estabeleceu para depois da cruz, os anjos nos servem e nós entramos numa paz que excede a todo entendimento. Então eu digo para você, com toda a humildade do Senhor em mim, que você, abençoado, é um escolhido para estar ouvindo essa verdade, porque essa verdade vai te libertar de todos os conceitos e preconceitos. Porque Jesus disse assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você já está livrado de religiões, de igrejas, falsas igrejas, que ficam brincando com a fé, ficam brincando de levar a igreja para lá e para cá, perdendo tempo, ao invés de ensinarem a verdade, ao invés de usarem a mente de Cristo que estão ali, se submeterem ao verdadeiro evangelho chamado a graça de Deus. Porém, a graça, ela só vai funcionar se ela estiver juntamente com o apostolado, com a missão que Deus deu a um governo nessa terra. E o governo se chama Crescendo em Graça. Se você entender isso, você receber isso, você vai reinar em vida. Se você não entender, simples assim, você não vai reinar em vida e você vai ser destruído pela natureza. E ponto. Porque Deus não se deixa escarnecer. Então eu digo, eu recebo que você é um eleito, é um abençoado, é um predestinado para viver os melhores dias da tua vida. Se você der ouvidos àquele que ele trouxe a essa terra para iluminar os olhos dos seus filhos. Você se sinta privilegiado de estar ouvindo algo que vai fazer com que a tua mente, com que Cristo seja formado em você. E aí você vai viver em paz. E o Deus da paz estará com você. Eu declaro que você entenda essa verdade. Eu recebo que você valorize essa verdade. Eu recebo que você entenda que você tem anjos a teu serviço e que tudo está bem na tua vida. Bem, eu sou uma colaboradora do Ministério Internacional Crescendo em Graça. O meu telefone é o DDD do Rio de Janeiro 21. O telefone é o 96442-3737. Você que quiser me ligar, que quiser conversar comigo, eu estou à tua disposição. Nós temos também o nosso site na internet, que é o www.tvgracia.com. Temos também www.tvgraciaportuguês.com. Ali, nesse site, as mensagens são todas em português. E nós nos reunimos todos os domingos no bairro da Penha.
na Avenida Lobo Júnior, no número 1922. Todos os domingos, ao 12h30, nós nos reunimos ali para celebrar, para festejar, para congregar, para estar com a família da fé. E você é o nosso convidado, e eu te declaro reinando sobre toda a situação na tua vida, porque você é um próspero, é um rico, é um abençoado, é um completo, é um perfeito, nada te falta, toda a tua necessidade já está suprida. E se ainda isso tudo que eu te falei não se manifestou, é porque você ainda não está ouvindo o Evangelho que vai renovar a tua mente. Mas a partir do momento que você ouve essas verdades, a mente de Cristo em você, ela é ativada e a tua mente vai sendo levada a cada dia a uma glória muito mais excelente. O melhor dia para você, a melhor noite, eu declaro anjos a teu serviço, abençoados com todas as bênçãos. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sobre o brilho intenso como espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo. Minha alma, tua alma, nossa alma. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca solta uma voz com expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca solta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morrer, enfrentar a lida até chegar o fim, e será apenas o começo de uma vida, outra vida, nossa vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca solta uma voz com expressão